Olá, meu nome é Sandiele e hoje vou apresentar o trabalho que tem por título A Campsiana laurifolia reduz a lesão tecidual e a inflamação em ratos com colite ulcerativa induzida por ácido acético. A retocolite ulcerativa é uma doença inflamatória intestinal que afeta apenas o reto e o colo, e é caracterizada por inflamação crônica na mucosa e na submucosa do intestino grosso. Nela se observam lesões graves do epitélio intestinal, edema, necrose e hemorragia, assim como depressão de células caliciformes e abscessos nas criptas. O estresse oxidativo está envolvido diretamente na propagação e na patogênese da retocolite, gerando destruição tecidual, quebra da barreira epitelial do cólon e alterações no microbioma intestinal. A produção de espécies ativas de oxigênio no intestino é realizada principalmente pelas enzimas xantinoxidase, aminoxidase e aldeído-oxidase e NADPH-oxidase. Pacientes com retocolite possuem níveis elevados de neutrófilos circulantes, que são grandes produtores de espécies ativas de oxigênio, levando ao estresse oxidativo. Uma das consequências do estresse oxidativo é o aumento na expressão de NF-κB e INOS. Estudos recentes demonstraram que o extrato aquoso das cascas da Campsina laurifolia, também conhecida como acapurana, possui flavonoides, taninos e saponinas, elevado teor de compostos fenólicos e taninos totais, assim como um alto potencial antioxidante. Esse trabalho se justifica pois a retocolite ulcerativa é uma doença de etiologia não totalmente conhecida, que afeta pessoas jovens e que apresenta aumento na prevalência mundial, sendo que as possibilidades terapêuticas atuais são de eficácia variável e sem evidência de cura. O extrato aquoso da capurana é um possível agente terapêutico na retocolite devido ao seu alto potencial antioxidante. O objetivo geral deste trabalho foi avaliar o efeito da Campsina laurifolia sobre a colite ulcerativa induzida por ácido acético, e os objetivos específicos foram analisar as alterações histológicas no intestino pela coloração de hematoxilina e eosina e classificá-las de acordo com uma escala de danos, assim como avaliar a expressão da INOS e do NF-κB pela técnica de imunohistoquímica no intestino. Para esse estudo foram utilizados 24 ratos Starmars, pesando em média 350 gramas e com idade de 60 dias. Eles foram divididos em 4 grupos: um grupo controle mais acapurana, um grupo colite e um grupo colite mais acapurana. No primeiro dia de experimento, foi realizada a indução da colite nos animais dos grupos colite e colite mais acapurana, com 4 ml de ácido acético a 4%. No segundo e no terceiro dia, realizou-se a administração do extrato aquoso da Campsina laurifolia na dose de 25 mg por quilograma. E no quarto dia, coletou-se 8 cm da porção distal do intestino grosso para análise histológica e imunohistoquímica. Para análise histológica, a porção do intestino coletada foi colocada em formalina tamponada, posteriormente em blocos de parafina, e foi realizada a coloração com hematoxilina e eosina. Para análise dos danos, utilizou-se essa escala que vocês podem visualizar nos slides. Para análise imunohistoquímica da INOS e do NF-κB, as lâminas foram incubadas com anticorpos monoclonais para INOS e para NF-κB na concentração de 1:25. Os resultados foram avaliados microscopicamente e foi realizada a quantificação da expressão em pixels positivos através do programa Adobe Photoshop versão CS3. Para análise estatística, utilizou-se o programa GraphPad Instat 3.0 e foi utilizada a nova de uma via para análise de variância, seguido do teste de Stillman-Newman-Kills, e os resultados estão expressos em média mais ou menos erro padrão. O nível de significância adotado foi de 5%. Na análise histológica do grupo colite, observou-se edema na submucosa, hemorragia e infiltrado inflamatório, assim como uma destruição das criptas, quando se compara ao observado nos grupos controles. Em relação ao grupo colite que recebeu a capurana, observou-se redução do infiltrado inflamatório, da hemorragia e do edema e uma regeneração das criptas, o que refletiu na escala de danos, onde se observa um aumento significativo no grupo colite em relação aos grupos controles e uma redução significativa no grupo colite mais a capurana em relação ao grupo colite. Os nossos resultados corroboram com outros estudos que observaram degradação das criptas, edema na submucosa e infiltrado inflamatório em animais com colite induzida por ácido acético, e que quando os animais foram tratados com antioxidantes, houve regeneração das criptas, redução do edema e do infiltrado inflamatório. Na análise imunohistoquímica da INOS, se observou um aumento da marcação acastanhada no grupo colite em relação aos grupos controles. Já no grupo colite mais acapurana, se observou uma redução dessa marcação, indicando que reduziu a expressão do NF-κB, o que foi comprovado pela quantificação dessa expressão. Então, observou-se um aumento significativo da expressão do NF-κB de 348% no grupo colite em relação aos controles e uma redução significativa de 63% no grupo colite mais acapurana em relação ao grupo colite. Então, o aumento na produção de espécie ativa de oxigênio observado nos animais com colite foi o que elevou a expressão do NF-κB, pois sabe-se que esse mediador inflamatório é ativado por espécie ativa de oxigênio. Na análise imunohistoquímica da INOS se observa o mesmo padrão, um aumento dessa marcação acastanhada no grupo colite em relação aos grupos controles, e quando foi administrada a capurana, essa marcação reduziu, indicando então uma menor expressão da INOS, o que foi comprovado pela quantificação, que indicou um aumento significativo de 921% na expressão da INOS no grupo colite em relação aos controles, e uma redução de 86% no grupo colite mais a capurana. Então, já foi comprovado que a ativação do NF-κB resulta no aumento de outros mediadores inflamatórios, e nós constatamos um aumento na expressão da INOS no grupo colite em comparação aos grupos controles, e que quando a capurana foi administrada, essa expressão reduziu significativamente em relação ao grupo colite. Então, em conclusão, diante dos resultados apresentados, sugere-se que o extrato aquoso da Campsina laurifolia reduziu a lesão tecidual e o processo inflamatório em ratos Wistar com colite ulcerativa induzida por ácido acético.